Olá, boa tarde. Mais uma vez para agradecer a todos que se inscreveram no evento Uma Só Terra, realizado pela CDW. E essa oficina que nós tivemos agora com Joana Kalid, que foi incrível da Compostar. Agradecer, Joana, pelos seus ensinamentos incríveis. O painel que se inicia agora tem como foco cidades e comunidades sustentáveis ligadas ao ODS 11, que tem como objetivo tornar as cidades mais seguras, acessíveis, sustentáveis e assegurar o acesso a habitações economicamente viáveis. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Para esse painel, nós temos aqui convidados ilustres que desde já gostaria de agradecer a presença. Então, vamos ter aqui o André Fraga, vereador, representando aqui a Câmara Municipal de Salvador, o Bernardo Andrade, da Autoconstrução, e a Suzana Marchione, da Planet Smart City. Muito obrigada a vocês. E eu vou pedir agora que vocês se apresentem para os nossos participantes que estão ansiosos para ouvir. Suzana, começo com você. Fala um pouquinho sobre você, sua situação. Sim, primeira coisa, muito obrigada, italiana, portanto, gente, paciência com o meu português e a minha gramática. Boa sorte para todos. Falei, sou italiana, me mudei no Brasil 8 anos atrás para lançar esse projeto de cidades inteligentes e inclusivas. Planet Smart City é o nome da empresa, somos sediados em Londres e no Ceará, exatamente em São Gonçalo do Amarante, lançamos aquele que é um projeto piloto mundial de cidades inteligentes e inclusivas, ou seja, são projetos de habitações sociais. No Brasil, o programa Minha Casa Minha Vida, agora Casa Verde e Amarela, em outros países do mundo tem nomes diferentes, mas o conceito é trabalhar projetos SMART nas habitações sociais. Que incrível, Suzana. Bernardo, se apresenta para a gente. Claro. Eu sou arquiteto, trabalho com arquitetura sustentável e bioconstrução. Tenho desenvolvido já há alguns anos alguns projetos e talvez o mais relevante deles é o da Casa Paz, protótipo de autoconstrução sustentável. A gente fez vários vídeos demonstrando várias técnicas diferentes e como alternativas podem ser aplicadas para uma casa e tornar ela mais sustentável, né? Também agora eu estou com uma startup, posso até falar um pouco mais sobre ela, então adentrando nesse mundo de inovações tecnológicas também. Que ótimo. E aí, André? Fala para a gente um pouquinho, seu momento. Boa tarde a todos, a todas. Meu nome é André Fraga, eu sou engenheiro ambiental de formação. Atualmente estou como vereador, mas já fui secretário de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência aqui em Salvador durante quase 7 anos. E, enfim, hoje como vice-presidente da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, etc. Esses temas aí de sustentabilidade, inovação, resiliência, mudança climática, meio ambiente. E tive a honra de poder liderar um edital de inovação que a nossa querida Ana participou. Então, acho que essa é a parte mais importante aqui da minha trajetória. E aí, aproveitando sobre essa sua trajetória, André, fala um pouco para a gente como é que esse ODS 11, que trata sobre comunidades e cidades sustentáveis, conversa com a sua atuação hoje, tanto como vereador, como engenheiro. Fala um pouco para a gente sobre isso. Interessante você trazer essa questão, porque quando eu estava saindo da secretaria e decidi me candidatar a vereador, você passa... Eu sou meio chato, assim, gosto muito de planejar as coisas, né? Então, eu parei, chamei um pequeno grupo inicialmente, falei, vamos criar aqui um planejamento. E eu queria muito que a gente fizesse o nosso planejamento, um planejamento voltado para dialogar com os objetivos do desenvolvimento sustentável, que o nosso possível mandato, esse novo caminho, pudesse se conectar com os ODS. E aí fizemos uma dinâmica entre esse pequeno grupo inicialmente, umas 30 pessoas, e a gente escolheu 4 ODS para trabalhar. São 17, a gente optou por escolher 4, conseguir dar um direcionamento, um foco, e a gente escolheu saúde, de educação, de saúde,
o de mudança do clima e o de comunidades e cidades sustentáveis. Então, esse é um ODS que nos acompanha desde lá da ideia de ser candidato. A gente fez uma proposta de 43 ideias para Salvador, né, para a nossa cidade, e dessas 43 ideias, o que mais teve ideias para a cidade, que a gente dividiu para os ODS, foi o ODS 11, que é a cidade, que ele é meio guarda-chuva um pouco também, né? Então, ele acaba sendo um grande guarda-chuva, que uma cidade, uma comunidade sustentável, a gente consegue olhar para qualquer área, qualquer agenda, em que pese tenham lá as metas específicas, né, desse ODS, mas de forma mais geral ele acaba sendo um guarda-chuva, e a gente dialoga muito com esse ODS aqui na atuação do mandato. Todas as nossas proposições a gente conecta com os ODS, que de alguma maneira eles têm a ver. De alguma forma, a gente agora está iniciando uma ação grande de levar a mensagem dos ODS para as ruas. A gente vai lançar em breve esse projeto, que é uma Kombi, onde a gente vai desenvolver, já tem alguns projetos já prontos. Já tem previsão de início desse projeto? A gente meio que já lançou ele. Hoje, por exemplo, ontem a gente lançou a primeira ação dele, que foi uma exposição no Salvador Norte Shopping, aqui em Salvador, sobre o impacto da elevação dos oceanos em Salvador. Não sei se alguns de vocês viram, mas depois eu vou botar o link aqui. Nós pegamos 14 imagens aéreas da cidade e fizemos uma simulação de como o oceano aumentará seu nível e qual vai ser o impacto disso na cidade. Isso já faz parte. A gente, obviamente, nesse caso, a gente trabalha mais o ODS 13, que tem a ver com a mudança do clima, combater a mudança do clima. Mas a ideia é levar a agenda dos ODS para os bairros, as comunidades. Eu vou dar um exemplo só aqui de um dos projetos que a gente vai lançar agora, já no mês que vem, que é uma batalha de rap itinerante, que o start, né, ou a provocação inicial para a batalha de rap vão ser os ODS. A gente vai começar com o ODS 11, então sempre vai ter o ODS, vai ser o tema, e a galera vai batalhar. Nós vamos rodar aí 6 bairros de Salvador para uma batalha final, falando de ODS, com jovem, com moradores de bairros mais populares, enfim, levando uma mensagem, tentando traduzir essa agenda, que muitas vezes fica meio indecifrável para muita gente. Perfeito, perfeito. Bernardo, como é que você acha que a autoconstrução ela percebe, entende a possibilidade de implementar cidades sustentáveis aqui no Brasil? Quão viável seria isso para a autoconstrução? Sim, sim. Então, a gente tem esse viés da autoconstrução, né, incorporado na nossa identidade dos projetos sustentáveis e tudo mais, porque isso já faz parte tanto da história humana. A autoconstrução sempre existiu e sempre vai existir. Não é à toa que o Brasil também, como um país que está em desenvolvimento, aplica muito a autoconstrução, só que o problema é que ela aplica de forma inadequada, muitas vezes, e sem um direcionamento, e por isso a gente quer estimular a autoconstrução guiada, que tem sempre um profissional em cada uma das etapas adequadas para ela. Mas mesmo nos países desenvolvidos, a autoconstrução é muito presente, até porque a mão de obra se torna muito cara e eles mesmos já fazem algumas construções ou manutenções das suas edificações, né? Então, a autoconstrução, quando ela tem realmente esse caráter de trazer a pessoa mais próxima para a sua habitação, né? Ela participou da construção, pelo menos parte da construção, então ela entende melhor como é que aquilo funciona, e não simplesmente chega lá, habita de qualquer forma. Se tem algum problema, ela tem que chamar alguém para resolver, ela não consegue solucionar aquelas manutenções, adequações simples que ela precisa, e toda edificação, né, principalmente a habitação onde a gente mora, o nosso lar, ela tem muito a nossa cara, né, e pelo menos tem que ter. E por isso a autoconstrução, assim, possibilita que as pessoas tornem as edificações como elas realmente precisam ser, né, que é muito característico, e trazendo a personalidade de cada indivíduo que está ali habitando. E acessibilidade também, né? Muito interessante isso. E por falar em outros países, Suzana,
Você acha que já existe essa conversa internacional sobre planejamento de modelos de cidades sustentáveis fora do país? Essa interação já com outros países? Conta para a gente um pouquinho, por favor. Sim. Bom, primeira coisa que eu quero sempre deixar claro, a gente fala de cidades sustentáveis, de cidades inteligentes, e às vezes cada um de nós tem uma ideia que não é realmente aquele que é a realidade. Tipo, se fala de cidades inteligentes, participei hoje de uma palestra sobre o assunto, as pessoas associam solamente com a tecnologia. Eu acho que a gente precisa integrar isso todo, ou seja, não falar só de cidade sustentável ou de cidades smart. A gente precisa pensar em um todo, ou seja, o planejamento urbano e a arquitetura, o meio ambiente, a tecnologia e as pessoas, porque no final, o que mora na cidade são as pessoas, o foco, o centro disso todo precisa ser exatamente isso. Um exemplo de um exagero do lado errado foi aquela que é considerada uma das primeiras cidades inteligentes do mundo, ou seja, Masdar City, nos Emirados Árabes. Foi pensada como a cidade mais revolucionária do mundo. O público-alvo era de rico para muito rico, ou seja, estávamos falando de $10.000 para um metro quadrado. Sim, é sustentável, sim, é smart, mas é o alcance de poucas pessoas, ou seja, aquele que a gente precisa pensar sempre são os números grandes. E nós aqui no Brasil, um dos 5 países do mundo com maior déficit habitacional, precisamos novamente pensar isso como é um todo. Aquele que a gente está tentando de fazer é que realmente está acontecendo no mundo todo. Nós trabalhamos, além do Brasil, na Índia, na Itália, nos Estados Unidos, e, naturalmente, comparamos os países. E aquele que está acontecendo é muito parecido de um lugar com o outro. Faço um exemplo muito claro. A sustentabilidade que começou, infelizmente, como moda, agora virou o dia a dia das pessoas, também das pessoas mais simples. Falar de reuso de água virou normal. Nos projetos de habitações sociais, pode-se falar de reuso de água. A iluminação de LED, todo esse tipo de coisas mudam o dia a dia das pessoas. Portanto, é incrível como é parecido em cada lugar do mundo. Seja falando de smart, seja falando de sustentabilidade, um trend que é comum em cada país é aquele dos espaços compartilhados. Nós, no Brasil, nos Estados Unidos, na Índia, temos exatamente o mesmo tipo de espaços compartilhados, biblioteca de objetos, coworking. Essa é uma tendência mundial. Você mora em um lugar que é menorzinho, pode ser 50 ou 60 metros quadrados, e depois pode fazer uma festa com 100 pessoas, pode usar espaços para trabalhar. E a coisa que eu considero positiva é que acontece mundialmente e de cada forma nos mesmos países. Mas você acha, Suzana, que, como você falou, né, que a princípio surgiu como modismo, mas que agora já vem se engajando, Sim. Mas você acha que esses formatos, eles já estão, de fato, chegando às pessoas que realmente precisam, a uma camada mais popular? Ainda não. Sinceramente, ainda não. Aquele que nós da Plana estamos fazendo é realmente mudar as habitações sociais. Todo aquele que se conversa, muitas vezes na palestra, a gente fala de tecnologia, fala de desenvolvimento, de engajamento, de empoderamento, é de classes médias ou superiores. Os programas das habitações sociais, devido à verba reduzida, devido ao tipo de perfil de incorporadoras, infelizmente não presta nesse sentido. Eu visito projetos que, sinceramente, eu considero futuras favelas. Eu acho que André, no lugar que pode confirmar, ele com certeza conhece muito mais da Suzana. Eu, como hóspede no Brasil, posso falar isso. Eu visito os projetos que penso, daqui a 2 anos é uma favela. Claro que o programa Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela que seja, é absolutamente positivo, é começar a criar algo, mas agora precisamos pular para um nível superior, ou seja, começar a pensar nos serviços, pensar que não são simplesmente cidades dormitórios. Quando você constrói casas, uma igual da outra, sem comércio, sem empresa, sem serviços, onde a palavra biblioteca parece que é sem significado, você não consegue criar verdadeiras cidades, são cidades dormitórios. Portanto, a evolução é essa. As habitações sociais precisam entrar no conceito de conectividade, engajamento e desenvolvimento. Então, eu lanço agora para vocês essa questão de que como é que poderíamos
E vocês, como é que sugerem que possamos chegar nesse nível de acessibilidade? Quais seriam estratégias interessantes, positivas e pertinentes para que cheguemos a essa meta de levar cidades sustentáveis para uma população que necessita disso? Se o André... Aí eu lanço para vocês 3. Eu queria fazer um comentário, porque o que a Suzana Fique falou... à vontade, por favor. Pertinente mesmo. Primeiro, ela falou sobre espaços compartilhados, e eu tenho estudado bastante, inclusive desde a faculdade, sobre co-living e co-housing, né? Que são 2 conceitos, inclusive, diferentes. E a Smart City ela já traz algumas coisas muito interessantes para para a gente unificar esses espaços, né, trazer um pouco de menos deslocamento, ou um pouco de menos ineficiência dentro das cidades, porque 80% praticamente do nosso deslocamento e, portanto, do nosso consumo de combustíveis para esse deslocamento é feito para as atividades corriqueiras, de trabalho, ou então de estudos. Então, você trazer isso para perto das pessoas é uma enorme solução, não precisa nem reinventar a roda, você só está realmente reorganizando os espaços da cidade. E também ela falou sobre alguns pontos aí bem interessantes, mas eu queria trazer a questão da gente trabalhar a cidade também como algo que precisa ser limitado de certa forma, né? As pessoas vão crescendo e as cidades vão crescendo, mas a gente não tem aquele controle. Até os romanos, na época lá atrás, eles falavam assim, as nossas cidades só vão ter 50 mil habitantes. Então, a gente tem que saber também quando se tornar 2 cidades, quando se tornar espaços que vão acabar excedendo o seu limite de infraestrutura. Você fazer um grande prédio empresarial, por mais que isso seja sustentável, você está trazendo, no lugar que era uma casa, talvez uma casa muito grande, no centro urbano, você está trazendo 200 carros a mais, 200 pessoas a mais para consumir água, energia, ter esgotamento, né? E uma ultra ineficiência é a gente juntar tudo, essa água que a gente chama de cinza e água negra, e aí o poder público vai ter que solucionar como é que vai separar isso para poder, então, tirar um melhor proveito, né? A gente tem um monte de coisa para melhorar aí, então é um assunto que dá para passar o dia inteiro falando. Sim, sim. E aí, André, por favor, como é que você vê essa situação de acessibilidade, de tornar esses projetos cada vez mais acessível, cada vez mais próximo da população, quando a gente vê um número de favelas em número crescente e um índice de número de pessoas hoje em condição de moradia de rua. Então, como é que a gente pode tornar o ODS 11 mais próximo da população que mais precisa? Essa pergunta aí já dá umas 3 palestras, viu? Mas eu acho que Suzana e Bernardo trouxeram alguns pontos importantes. Então, vamos lá. Estou falando aqui na perspectiva de gestor público, né? Eu fui secretário, acompanhei, por exemplo, o desenho, o desenvolvimento do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano aqui da cidade de Salvador. Salvador é a primeira capital do Brasil, uma cidade que foi fundada, veio planejada de Portugal, né? Esse núcleo inicial da cidade ela trouxe um mapa de Portugal, Tomé de Souza, construiu a cidade foi crescendo, né? Deu aquele boom na industrialização tardia do Brasil. Salvador inchou, não conseguiu, obviamente, fornecer os serviços básicos adequados para parte significativa da população. Então, a gente tem uma grande cidade que, né, os urbanistas e arquitetos chamam de cidade ilegal, né, onde a legislação ela não é aplicada na prática, seja a legislação urbanística ou qualquer outro tipo de legislação. Então, se você tem uma regra de calçada, por exemplo, que no centro da cidade você está frequentemente fiscalizando, quando você vai para uma cidade, para um bairro mais popular, periférico, você sequer tem calçada, né? Imagina fiscalizar a calçada, não tem sequer calçada. Então, o que eu vejo é que o que acontece, na minha opinião? Os municípios no Brasil, o Brasil é uma república federativa, né? Você tem União, Estados e município, né? Em tese, de 1988 para cá, que foi a nossa Constituição,
os municípios eles vieram recebendo mais e mais e mais e mais atribuições. Então, você tem que fazer o plano diretor, você tem que fazer plano de saneamento, você tem que fazer plano disso, plano daquilo, planos novos, planos mais velhos, enfim. Enquanto que o dinheiro foi se concentrando no governo federal, depois no governo estadual, e lá embaixo o município tem direito a repasse do fundo de participação do município, o município tem direito a cobrar IPTU, quase nunca cobra direito, tem direito de ISS, algumas taxas, etc. Então, o que acontece no final das contas? Como é que a gente torna, respondendo a sua pergunta, mas assim, a primeira coisa é regularizar isso. O município precisa ter dinheiro. Então, precisa tirar um pouco do dinheiro do governo federal e trazer para o governo municipal. Porque no final Então, desculpe, só para entender assim, então você acha que é mais por conta de recurso do que de planejamento, André? É os dois. É os dois. Então, assim, não adianta eu planejar se eu não tiver dinheiro para executar. Então, por mais que a gente ache que a gestão pública no Brasil tem dinheiro sobrando, que não é verdade, tem gente sobrando, que também não é verdade, na prática eu posso fazer um grande planejamento, como, por exemplo, descentralizar, criar centros distribuídos na cidade, para trazer o que o Bernardo trouxe, que é muito interessante, das pessoas morarem mais perto, se deslocarem menos e ficarem criando aqueles centros ali, eventualmente irem para um centro mais, de fato, robusto. Mas como é que você faz isso com pouco dinheiro? Se você precisa, eventualmente, ampliar acesso, se você precisa, eventualmente, construir infraestrutura, vamos falar de mobilidade ativa. Você quer aumentar a infraestrutura cicloviária na cidade, precisa de dinheiro. O município e o governo federal não tem uma linha para financiar a infraestrutura cicloviária no Brasil. Aí o cidadão ele cobra do prefeito, do governador e tal, das pessoas mais próximas a ele, dinheiro para ou infraestrutura cicloviária para pedalar, mas na prática, por mais que você tenha o planejamento, você depende de dinheiro. E numa cidade como Salvador, para encerrar minha intervenção, como eu acho que a maior parte das cidades no Brasil e na América Latina, você olha para a cidade e tudo é prioridade. Habitação, saúde, educação, assistência social, meio ambiente, saneamento, transporte, mobilidade. E aí o prefeito tem esse dinheirinho aqui que ele precisa cortar, e aí você vai evoluindo muito lentamente no que você precisa evoluir. Perfeito, perfeito. Posso? Sim, claro, por favor. Aquele que gostaria de falar é, no nosso caso, que podemos realmente falar de casos reais, ou seja, os nossos projetos são existentes, não estamos falando simplesmente de planejamento ou de projetos, são casos que a gente pode visitar. E conversando com você, estou percebendo uma coisa que sempre acontece. André, você fala dos recursos do governo, ou melhor, da falta de recursos. Os incorporadores também, do outro lado, têm que ter uma responsabilidade que vai muito além da simples construção da infraestrutura. Ou seja, quando eu falo dos meus projetos, falo de mais ou menos 200 hectares no mínimo, porque criar esse tipo de infraestrutura precisa de economia de escala. Ou seja, eu percebo de forma muito clara a responsabilidade social que vai muito além de construir simplesmente infraestrutura, água, esgoto. Quando se fala de 200 hectares ou 300 hectares, estamos falando de cidade, estamos falando de 20 mil pessoas. O impacto do cimento não é simplesmente jogar lá infraestrutura ou construir uma casa, tem um impacto social muito, muito forte. Por isso, o governo, de um lado, tem as responsabilidades, do outro lado, da mesma forma, os incorporadores, os construtores têm que ter. E, às vezes, não porque você é aqui presente, parece feito de propósito, mas, às vezes, a gente fala, porque o governo, como se fosse toda culpa. Às vezes, jogar contra a política não é correto. Os incorporadores estão do mesmo lado. Eu acho que é uma responsabilidade 50-50 essa. Não, com certeza. Essa distribuição. Deixa eu só complementar o que a Suzana trouxe aqui, que, na verdade, está todo mundo do mesmo barco, né? Porque uma cidade boa para ganhar dinheiro é uma cidade onde as pessoas estão felizes, se movimentam, gastam dinheiro, etc. E, assim, eu acompanhei de perto o começo do Minha Casa Minha Vida, os primeiros projetos que cometeram os mesmos erros que projetos habitacionais do passado, colocavam as pessoas em conjuntos habitacionais distantes, porque é a terra mais barata. Não tinha, no primeiro Minha Casa Minha Vida, não tinha espaço para escola, não tinha espaço para posto de saúde, não tinha espaço para comércio. Então, agora, na última versão, e agora com esse novo programa, parece que, inclusive, estão abrindo a possibilidade de retrofit de
imóveis abandonados nas regiões centrais, o que é uma outra perspectiva. Aí sim, você começa a dialogar de fato com a cidade. Porque o que acontece? O governo federal, no caso, vinha lá, toma aqui, ó, Minha Casa Minha Vida, 5.000 unidades habitacionais lá não sei aonde. A prefeitura tinha que levar ônibus, tinha que levar escola, tinha que levar esgoto, tinha que levar tudo. Então, essa ausência de conexão entre... Conexões. Fato, exatamente, o que o município na base, o cidadão na base precisa, e no final o que a cidade de fato ganha é muito grande. Você pega moradores que vêm de vários lugares de Salvador, estou falando de Salvador, mas no Brasil todo isso, e bota tudo num único bairro. Hoje, não tem, a maior parte dos Minha Casa Minha Vida não entra poder público praticamente porque o tráfico já tomou conta, as pessoas não conseguiram se organizar em modelo de condomínio, enfim, tem várias e várias questões complexas, mas, de fato, resolveu um problema, uma parte do problema resolveu, criou-se outros, e agora a gente precisa resolver os outros também. Pois é um tema vasto, não é isso, Bernardo? Pois é, então eu só ia falar mais um detalhe, né, que o governo federal muitas vezes focava nos números, fazer unidades, e não na qualidade, né, não queria realmente, digamos assim, solucionar o problema, ele queria fazer alguma coisa quase que marqueteira ali, e acabava criando um outro problema, não sei se eles tinham consciência disso, mas eles criavam outros problemas decorrentes daquela construção, digamos assim, de bairros ou de uma parte da cidade, sem planejamento, sem estar adequada, né, com aquela realidade. E por isso, pegando o gancho também do que a Suzana falou no começo, que você acabava tornando aqueles conjuntos em verdadeiras favelas com o decorrer do tempo. E se ela não se tornasse uma favela, pode ser que a gente nem chegue a esse fenômeno, mas muito provavelmente a gente vai chegar. Lá nos Estados Unidos, em pouco tempo, conjuntos habitacionais foram demolidos, porque as pessoas começaram a abandonar. Então, elas não viam o uso, elas não viam que aquela arquitetura realmente atendia às suas necessidades, né? Quando elas melhoravam um pouquinho só de poder aquisitivo, de situação, elas saíram daqueles conjuntos. Então, assim, a gente realmente tem que trabalhar uma construção sustentável, é uma construção que dura, que vai durar ali para persistir por várias gerações, e não só um espaço ali que vai servir de abrigo muito ineficiente até imediato. Uma coisa que vem chamando muita atenção, e não é novo, não é um assunto recente, que é uma das metas, inclusive, da ODS 11, que é a questão da redução significativa de mortes por catástrofes. O que nós temos visto a cada ano, e esse ano ainda mais intenso, é o número de mortes por desabamentos, cidades que não se sustentam com uma chuva. Então, a gente falou aqui sobre qualidade, planejamento, segurança, conexão e durabilidade. Como é que vocês enxergam essas tragédias que têm acontecido nas cidades em relação ao que nós estamos discutindo aqui sobre planejamento, segurança, durabilidade e impacto na vida das pessoas? Bom, aqui de novo é 50% governo construtores e tudo começa com planejamento. Às vezes, acho que a André que falou, se pensa na área bem longe porque é barata. A área não tem que ser barata, a área tem que ter muitas características. E eu vi, às vezes, fazer testes de sol que são inadequados, ou seja, aqui as pessoas que vão morar não têm culpa nenhuma, aqui é uma responsabilidade grande, forte e definitiva de quem constrói, não tem dúvida sobre isso. Portanto, com planejamento começa tudo. Às vezes, pensar de lotear cada metro quadrado de uma área é negativo. E eu faço meia culpa dos construtores, não pode se pensar dessa forma. Claro que cada um trabalha para fazer lucro, mas precisa fazer lucro com um propósito, é melhor fazer algo diferente que não mexe com vidas. Portanto, planejamento é a primeira coisa, uma construção que seja sustentável, e do outro lado entra o governo. Os planos diretores têm que funcionar e funcionar bem. Eu vi planos diretores muito bem feitos em algumas prefeituras do Brasil, em outras planos diretores que não são prontos ainda, que falam de números de uma forma aleatória, até que não tem regras bem claras.
as pessoas de boa fé trabalham de uma forma, a pessoa de má fé trabalham de uma outra forma. Portanto, na minha visão, uma revisão dos planos diretores no Brasil todo faz muito sentido. Não falo de cada prefeitura, naturalmente, eu não conheço uma por uma, mas eu vi algum que deixam brechas que você, se você é uma pessoa de má fé, você pode fazer coisas que impactam da forma que você estava falando. Vocês concordam que existe essa brecha para essa vulnerabilidade, Bernardo e André? Diante de tanta catástrofe que a gente tem visto? Pode falar. Veja, esse tema, né, dos eventos climáticos extremos, cada vez mais comuns, a gente tem percebido que isso afeta diretamente a vida das pessoas, mas muitas vezes elas não conectam esse assunto com a agenda do clima, né? Elas não conectam isso com um tema mais global, com a mudança do clima global. E o nosso papel, que eu falo, nós enquanto, de certa forma, formadores de opinião, pessoas que estão aí carregando parte dessa bandeira e tentando levar essa mensagem, é importante que a gente consiga, de alguma forma, e aí eu tenho tentado de várias formas, né, mas levar essa mensagem, fazer com que as pessoas conectem os assuntos. Porque o desafio maior é esse. Né? Como é que ele consegue conectar, por exemplo, que a crise hídrica, que a gente viveu a pior crise hídrica dos últimos 90 anos, né, tem conexão com a mudança do clima, que no final das contas teve conexão com o aumento da inflação, que no final das contas chegou lá na conta de energia com uma nova bandeira, né, que foi a bandeira crise hídrica, que nem existia. Criaram a bandeira crise hídrica para cobrar mais caro na conta de energia elétrica. Como é que a gente faz essas coisas? Como é que o cidadão começa a entender isso? Como é que ele começa a entender que o preço do tomate está mais alto porque deixou de chover porque mudou o regime de chuva, porque a gente, de alguma maneira, está produzindo esse resultado. Mas, por outro lado, também, eu gosto muito de falar isso, que assim, não dá para também colocar a conta no cidadão. Não é porque a gente sabe que tem um monte de corporação ficando bilionária, tem um monte de governo, né, se vendendo para a corporação e por aí vai, e aí a gente fica botando a responsabilidade no colo de João e Maria, que estão ali tentando pagar as contas no final do mês e que, de alguma maneira, claro, precisam ter essa conexão, precisam fazer essa conexão, mas eles precisam fazer a conexão entendendo também que parte da responsabilidade maior não é deles, é sim de um sistema que a gente precisa, de alguma maneira, combater, atuar, trabalhar, enfim, para que a gente consiga fazer algum tipo de mudança de rota. Então, cidades como Salvador, por exemplo, que tem um relevo muito acidentado, né? A gente está vendo uma cidade parecida com Salvador sofrendo muito agora, que é Recife, né, que morreram mais de 130 pessoas, né? Salvador já tem alguns anos que, graças a Deus e ao trabalho que vem sendo feito, já não morrem pessoas em função da chuva. Salvador tem um período de chuva muito definido, inclusive estamos no período de chuva de Salvador. Estamos enfrentando evento climático extremo. Teve dia que choveu um dia apenas, choveu o que era para chover um mês inteiro. A cidade tem resistido, mas cada dia mais esses eventos climáticos eles vão ficando mais extremos e as cidades vão enfrentando mais desafios para se adaptar a esses eventos, e as pessoas vão sofrendo cada vez mais, como o Recife está sofrendo, como a Bahia, lá o extremo sul da Bahia sofreu, como o Rio de Janeiro sofreu isso tudo esse ano, hein? Espírito Santo, Bahia, São Paulo, Minas Gerais, agora Recife. Enfim, a gente precisa, de fato, ter uma estratégia clara, consolidada, e aí você vai para a política pública de defesa civil, planos de ação climática locais e regionais. Enfim, Salvador tem já alguns desses planos, tem tirado do papel algumas coisas, mas a gente precisa correr muito mais rápido do que a gente está correndo, porque o clima está mudando muito rápido. Pois é, complementando, né, o que os dois já falaram, eu sou muito a favor de soluções descentralizadas, sabe? E por isso também sou bem fã da ideia, do conceito, né, das Smart Cities que a Suzana está trazendo, porque eu acredito assim, que o poder público ele não tem capacidade de fazer absolutamente tudo, e mesmo que ele tivesse, ele não ia fazer com a mesma eficiência que o poder privado poderia fazer.
Então, é realmente um casamento, né? Onde o poder público faz onde ele precisa chegar e o poder privado não consegue, e ele deixa a liberdade para o poder privado realmente, as incorporadoras, né, as construtoras, fazerem o trabalho com a melhor solução que existe. Porque a gente já está falando de um sistema ou de uma indústria que é bem atrasada, que é a indústria da construção civil. Ela é, assim, por ser muito pesada, né, muito robusta, ela acaba não assimilando muito facilmente certas tecnologias, ou inovações ou mudanças, né? Você imagina como se fosse mudar um grande navio de container de direção. Ele não vai mudar da noite para o dia, enquanto uma jangada ela vai mudar muito mais fácil, né? Jangada que é bem tradicional aqui do Ceará. Então, é por isso que eu acredito nessas soluções menores. E aí, para você combater ou solucionar, né, problemas como de deslocamentos, ou de terra, né, ou de enchentes, tem soluções bem simples. Por exemplo, a gente utiliza pneus para poder fazer muros de arrimo. Você pode plantar bambu, trazendo benefícios agregados, né, produção de biomassa ou até materiais de construção em encostas, né. Você pode também até replantar mata ciliar. Então, não é exatamente o local, né? No Emirados Árabes já está ali provado que dá para você construir até no meio do oceano, né? No meio do deserto. Então, o problema não é a tecnologia, é como a gente aplica, e a gente não deixa, principalmente aquela população mais vulnerável, de baixa renda, à mercê do crescimento espontâneo que muitas vezes ela vai fazendo e não tem noção de que aquilo no futuro vai ser um problema, porque ela desmatou, porque ela construiu no lugar sem a devida preparação, né? Então, assim, realmente são fatores múltiplos que a gente tem que levar em consideração. Perfeito. E aí, pegando essa história de como você está falando dos modelos menores, que para você seria interessante, Bernardo, eu pergunto para vocês exemplos de cidades que vocês entendem como um modelo ideal, muito próximo de ideal, ou aqui no Brasil ou fora. Vocês poderiam citar para essa turma que está hoje nos assistindo exemplos de cidades que deram muito certo e por quê? Posso começar? Quem começa? Pronto. Fiquem à vontade. Pronto. Bom, eu estudei um pouco sobre isso, inclusive, né, para poder desenvolver o meu projeto de TFG. Não tive como projetar em si uma comunidade ou um bairro, mas gostaria muito de poder ter essa honra. E um que me encanta muito, se eu pudesse escolher é do Paulo Soleri, um arquiteto italiano, mas que lecionou muito tempo lá nos Estados Unidos, no Arizona, e ele fez o projeto de uma cidade mesmo, assim, cerca de 5.000 habitantes, que se chama Arcosanti. Vale muito a pena pesquisar. E já tem esse núcleo, ele conseguiu construir assim, o núcleo dessa cidade com seus alunos e outros colaboradores durante os anos. E é muito interessante ver esse conceito. E, enfim, você também tem ecovilas, você tem outros exemplos que trazem, né, conceitos como eu até falei de co-living e co-housing, que são até um pouco menores, mas já são milhões, digamos assim, de pequenas comunidades ou pequenos bairros que são autossustentáveis, né, em sentido de que produzem parte da sua alimentação, pelo menos, tratam o seu esgoto, tomam conta do seu resíduo, né, orgânico, inorgânico, produzem sua própria energia, enfim, tem uma série de quesitos que tornam essas comunidades sustentáveis, e até o fator econômico e social, né, que eles produzem uma certa economia e estão ali compartilhando muitos dos mesmos interesses. Eu pensando na escala, né, eu gosto muito do exemplo de Curitiba. Assim, Curitiba, por que Curitiba é um bom exemplo? Primeiro, voltando para a minha primeira intervenção, porque Curitiba pensou o planejamento lá atrás. Né? Curitiba planejou a cidade através de uma série de gestões que se preocuparam com a cidade depois da gestão, né?
geralmente um prefeito passa e está preocupado com aqueles 4 anos ou 8 anos, e criou-se uma série de corredores de transporte, né? Curitiba foi quem criou, por exemplo, o BRT, que é um modelo mais barato de transporte de massa para cidades. Então, e hoje, se você anda em Curitiba, você percebe que a cidade conseguiu implementar o seu planejamento. Gosto muito desse exemplo, é um exemplo brasileiro, mas gosto de cidades como Medellín também, que é uma cidade da América Latina, que conseguiu aí vencer um problema, né? Medellín era a cidade mais violenta do mundo e conseguiu aí avançar muito bem, como Bogotá, antes de Medellín, também trouxe um bom exemplo. Aí você consegue ir para outras cidades da Europa, para cidades que fogem um pouco à nossa realidade, o nosso contexto, né? Ficam muito distantes do ponto de vista social, econômico e ambiental, mas cidades ali da Escandinávia, cidades nórdicas, são cidades, de fato, que são boas inspirações, né? Porque nossa realidade, nosso contexto é distinto, bem distinto. Eu gosto de me inspirar, gosto de ler os arquitetos, ouvir o que eles falam lá, os urbanistas deles, mas sei que o nosso contexto, nossa realidade é diferente. Mas eu gosto desses exemplos na América Latina e no Brasil. Acho que são exemplos que ajudam a inspirar soluções. E aí quando você vai para soluções localizadas ou segmentadas, você tem uma série de iniciativas interessantes. Eu gosto, por exemplo, de trazer uma solução que a gente trouxe para Salvador, que a gente criou aqui, que foi inovadora, que não existe ainda, infelizmente, em outras cidades, que é a outorga verde onerosa, que é um instrumento da política urbana numa cidade grande, que é muito utilizada com a outorga onerosa, e que é desconto para o incorporador, e aí, lembrando, Suzana, aquela coisa de trabalhar junto, então a prefeitura dá um desconto, um incentivo para o incorporador, para o construtor, quando ele vai usar a outorga onerosa, que é uma possibilidade de construir mais alto um edifício na cidade, desde que aquele edifício atenda a uma série de critérios que vão desde uso de energias renováveis, reutilização de água, etc, 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 etc. Então, acho que esses seriam os meus exemplos. Eu também, apaixonada para Medellín, que visitei antes e depois, e aquele que foi feito é incrível, porque eles conseguiram impactar todos, não somente algumas classes sociais. O impacto é naquela que se chamam de comunas, nas favelas. E como referência mundial, eu considero o norte da Europa todo. Eles são diferentes de nós latinos, nós italianos e brasileiros, tanto faz. Por quê? O conceito não é simplesmente o planejamento urbano, não é simplesmente a construção, é a educação. Faz parte da cultura deles ter um conceito de bem comum que é diferente do nosso. Nós, latinos, às vezes erramos. Pensamos, o bem comum parece ser da prefeitura, ou seja, não é de ninguém, ninguém cuida. Na Noruega, uma pessoa pensa, o parque é meu. Ou seja, é também meu. Eu cuido da mesma forma que eu cuido do meu sofá dentro de casa. Ou seja, esse conceito de pertencimento, de engajamento e de viver a cidade como algo próprio, como se todo fosse casa, é muito forte no norte da Europa. E eu considero eles, nesse sentido, uma das melhores referências do mundo, porque tudo começa na escola, com a criança e com a educação. A construção, o urbanismo vem todo além, muito, muito depois. Sim. E, Suzana, você tocou num ponto assim extremamente importante, né? A palavra educação. Hoje, a maior parte das pessoas que estão aqui nos acompanhando são estudantes universitários que também estão no curso de arquitetura, de engenharia. E aí eu queria saber de vocês como é que vocês acham que esse bem comum, que esse sentimento de pertencimento e também a parte técnica está sendo hoje tratada nas universidades, sobretudo brasileiras. Posso começar aqui. Inclusive, Claro, André. ouvindo Suzana falar, eu lembrei de um livro, eu estiquei o braço aqui, peguei ele aqui. Um livro que eu trouxe lá de Copenhague. Né? O nome do livro é Our Urban Living Room. Ou seja, exatamente o que você falou, Suzana, assim, o sofá é o meu sofá, a cidade é minha sala de estar. Então, aqui são urbanistas que vão contando um pouco das intervenções deles e como eles trouxeram para a lógica de entender que a cidade é um espaço de todos e que segurança na cidade é quando está ocupada, quando tem gente, é entender que carro
é um meio de locomoção, mas não é o mais importante, que a mobilidade ativa faz a diferença. Enfim, então, eu lembrei disso, esse livro é sensacional, vou deixar aqui do lado que eu vou depois repassá-lo, revisitá-lo. Eu acho que, quando fui secretário, a gente tinha muitos estagiários de arquitetura das universidades locais aqui de Salvador. Eu converso muito, a gente faz muita participação também em eventos, né, nas universidades e tal. Eu acho que a universidade está conectada, sim, com essa agenda que a gente está conversando aqui. O que muitas vezes eu fico um pouco, não preocupado, mas talvez eu pensaria em fazer um pouco diferente, é que muitas vezes, alguma parte, tá? Não vamos generalizar, mas o que eu vejo é que uma parte do corpo docente, do professor e tal, falta a experiência prática, falta o olhar para a cidade, falta... É muita coisa da teoria, do academicismo, e muitas vezes isso acaba influenciando, na minha opinião, negativamente na formação de uma parte também dos estudantes. Então, entender a cidade é estar na cidade, é ir para a cidade, é ir para a rua, é ir para os lugares que mais precisam, é ir para as zonas de maior conflito, né, na cidade. A cidade é um espaço de conflito, né? E muitas vezes o conflito ele se dá por interesses que são conflitantes, mas que são legítimos, né? Os 2, ou 3, ou 4, ou 5, 6 interesses conflitantes, mas legítimos. E como é que você ocupa a cidade de uma maneira que todos, de alguma maneira, possam ser contemplados, mesmo tendo interesses, muitas vezes, conflitantes e mais legítimos? Então, acho que, sim, acho que a universidade está conectada, tem muita gente pensando muita coisa bacana e pouca gente, às vezes, viajando. Antes que vocês, Bernardo e Suzana, respondam sobre essa questão da educação, eu digo que nós temos apenas 7 minutinhos para encerrar o nosso painel. Então, vamos adiantar um pouquinho, mas queria ficar horas aqui, porque é um tema realmente que rende muito, né? Há muito que ser dito e há muito que ser feito. Então, eu vou ser bem sucinto para deixar o máximo de tempo aí para a Suzana. Pegando o gancho de Copenhague, eu ia até mencionar Copenhague como um bom exemplo de mobilidade urbana e de transformação. Veja bem que Copenhague, ela não era o exemplo que é hoje, ela não foi planejada e cresceu do jeito que é hoje. Ela tinha um modelo bem sustentável de modais diferentes, enfim, mais focados no carro, e aí eles conseguiram fazer um sistema que é exemplo para o mundo inteiro, enfim, utilizando bastante o tipo de mobilidade com bicicletas. E trazendo essa questão da educação, por isso o nosso projeto, né, da Casa Paz, que ela tinha essa ideia de trazer as pessoas para próximo e fazer com tutoriais, workshops. A gente publicou muita coisa no nosso canal no Instagram e no YouTube, que é Autoconstrução Oficial e Autoconstrução Sustentável. E eu acho que também a educação ela anda assim, lado a lado com a informação, né? Não tem como dissociar as duas palavras. Sim. E por isso, voltando ao assunto, né, que eu criei uma startup chamada Lista Green, você pode acessar www.listagreen.com.br, e a gente está numa campanha para fazendo a nossa versão 2.0, digamos assim, mas você já pode se inscrever lá e também pode acessar o Instagram, que é a mesma coisa, só com underline no final, Lista Green underline. E a gente quer trazer o máximo de informação, porque o mundo da sustentabilidade ele é incrível, ele é muito grande. E eu quero conhecer mais sobre as coisas que o André Fraga curte e o que ele tem para oferecer. Eu quero conhecer mais o que a Suzana curte e o que ela tem para oferecer. E ali a gente vai ter uma grande vitrine. Então, eu acho que vai ser um bom aquisitivo, digamos assim, para impulsionar o desenvolvimento sustentável. Aí eu já vou lançar para a Suzana, a turma já está aqui interagindo, e aí, apesar do pouco tempo, tem gente aqui perguntando, será que essas soluções que estão sendo citadas seriam possíveis de serem implantadas em São Paulo, por exemplo? Absolutamente sim, porque a gente não precisa pensar somente em projetos em greenfield, ou seja, aquele que começam do zero. Precisamos pensar também no brownfield, ou seja, no desenvolvimento, na manutenção, na elaboração de projetos já existentes. Portanto, sim, trabalho social, trabalho tecnológico pode ser feito absolutamente sim. E, rapidíssima,
Volto a falar do mesmo assunto, educação e escola. Se não começa de lá, nada muda. Precisa investir mais. As universidades dos países mais ricos são aquelas que recebem mais recursos. As pessoas da universidade viajando e percebendo que é uma realidade diferente podem mudar vidas quando começam a trabalhar e não viver em um mundo que ainda não é bem claro para eles. Viajar é um dos maiores investimentos que as escolas precisariam fazer. Portanto, investir muito, muito mais na educação, porque a educação leva riqueza. Eu fico muito satisfeita em ouvir que as últimas palavras é possível, educação, é viável. Então, com essa satisfação, eu já agradeço a vocês pela participação. Eu vou dar 2 minutinhos para cada um, para que vocês façam suas considerações finais e convide a turma que está aí para seguir vocês nas suas redes sociais, tanto na empresa quanto as pessoais. 2 minutinhos. Posso começar, então, né? Ninguém começou. Claro. Agradecer mais uma vez a oportunidade, parabenizar pela programação na semana toda e dizer que esse assunto, essa agenda, esse tema, por mais que a gente esteja... Estava comentando com um amigo meu que também gosta que também trabalha com o meio ambiente, ele falou, porra, Semana do Meio Ambiente é uma confusão, é tanto evento, tanta coisa, mas é fundamental que a gente, de fato, se encontre nesses momentos, mas que a gente siga se encontrando durante o ano. Quem quiser acompanhar, está aqui, né, o Instagram, eu, André Fraga, a gente se vê por lá, muita coisa acontecendo. Parabéns mais uma vez. Obrigada, André. Damas primeiro, pode ir, Suzana. Obrigada. Bom, quanto às redes sociais, é Planet Smart City BR ou Susana.Marchionni. Aqui, boa sorte para encontrar esse sobrenome italiano. E as universitários, é sério aquele que estava falando, gente, tentam de cada forma de visitar lugares, não achar que está todo nos livros, porque os livros são uma pequena parte. O dia a dia, encontrar pessoas, ver como um projeto pode impactar vidas, irá mudar a forma de vocês trabalhar futuramente. Muito obrigada, Suzana. Obrigada a vocês. Bom, queria primeiro dizer que estou lisonjeado aqui de estar com essas duas pessoas incríveis, né, o André e a Suzana. Assim, o evento de vocês está sendo muito bacana mesmo e muito importante para o momento que a gente está vivendo hoje. A gente não tem como atrasar mais esse desenvolvimento de uma forma mais sustentável. A gente precisa realmente abrir os olhos e fazer a nossa parte, porque, enfim, a gente não tem como mudar o mundo, mas a gente tem como mudar o nosso mundo. E se vocês quiserem conhecer mais dos meus projetos, né, tanto do Autoconstrução como da Lista Green, eu acho que vai ser fácil de encontrar. Se não encontrar, pode também falar comigo nas redes sociais, no Instagram, que é Bernardo Andrade 91. Então, fica fácil tirar qualquer dúvida comigo lá. Ok, Bernardo. Muito obrigada a vocês. Foi incrível a nossa conversa. Agradeço a todos que participaram aqui. Lembrando que nosso evento é patrocinado pela BRK, com a correalização da Viva e da NASA Talks Challenge Salvador. E nos acompanhe, porque ainda temos muita programação hoje. Nosso evento só termina no dia 8. Muito obrigada a vocês e até a próxima. Obrigada. Tchau.